Fala, seu fascista genocida. Deixa eu deixar mais um tema aqui importante do dia a dia. É o seguinte, muita gente me vê defendendo, às vezes, o Bolsonaro numa rede social. E aí, né, você é Bolsonaro, você é isso, isso aqui. Eu já deixei, cara, tudo que eu acho sobre candidato, política, tá escrito lá no meu blog, tá arquivado lá no meu blog, vai lá e olha, irmão, não fica delirando o que você acha, tá lá escrito, irmão. Durante o primeiro turno de 2018, todo eu escrevi, falei, cara, vou votar na Amoedo, que é o que eu mais me identifico e tal, não sei o quê. Quando faltava um dia para a eleição, tinha a possibilidade do PT ganhar no primeiro turno, alguma coisa assim, segundo pesquisas, né, óbvio. E aí eu falei, gente, então eu vou votar no outro, porque o meu voto é absolutamente anti, o meu voto não é a favor. Não é, eu nunca achei, escrevi várias vezes que eu não acho o Bolsonaro solução para nada, mas entre ele e o PT, eu fico com o PT, primeiro pela minha parte de ideologia política, de acreditar mais na economia à direita do que à esquerda, e segundo porque eu não voto no PT nem sob tortura, nunca votei, e depois da Lava Jato acho que votar no PT é brincadeira, na minha opinião é uma brincadeira. Mas você tem direito, tá tudo certo, não tem problema nenhum, tenho mais amigos esquerdistas do que de direita, tá tudo certo, cada um faz o que quiser. Só que tem algumas coisas que eu questiono e que eu acho que todo mundo devia se questionar, que é o seguinte, irmão. Uma coisa é você ter acesso à informação completa e formar a tua opinião. Então, por exemplo, das coisas que eu vi o Bolsonaro falar na pandemia, eu achei que foi uma tragédia. Eu achei que ele falou mal pra caralho, achei que, ele se posicionou muito mal, que ele foi insensível, que ele foi um pouco irresponsável, com questão a cloroquina, caralho. Eu entendi, a parte que ele mandou fazer a cloroquina, eu não entendo como uma coisa, que filha da puta. Não, eu acho que é o seguinte, alguém falou pra ele assim, irmão, confia em mim, alguém na confiança dele, essa porra aqui ajuda. Ele falou, porra, então vou me antecipar ao mundo e vou fazer cloroquina pra caralho, porque eu vou salvar o Brasil antes. E seria uma jogada que reelegeria o Bolsonaro. Mas a cloroquina se provou que não era eficaz e acabou jogando dinheiro fora lá e tudo bem. Mas manter a cloroquina depois na mão, ficar fazendo gracinha, discutindo, sabe? Falando que é mimimi, que é isso. Pô, tem gente morrendo, cara. Por mais que você possa até concordar que é mimimi, e eu tive 2 Covids e as 2 eu realmente posso chamar de mimimi, porque deu tudo certo e pra mim eu passei assim, atropelei, tipo, foda-se, a Covid não me causou nada. Mas eu tenho amigos que foram entubados, eu tive amigo que, porra, de eu ter que ligar de madrugada pra saber, irmão, e aí, melhorou um pouquinho ou eu me preparo pro pior, porque quase morreu mesmo. Então fica insensível, fica uma coisa escrota um líder de Estado falar as coisas que ele falou e tal. E eu compreendo pra caralho se você tem alguém que sofreu com Covid e fala, porra, não vou votar nesse cara nem fudendo. Beleza, eu compreendo pra caralho. O que eu não compreendo é achar normal o outro, né? E as minhas questões sobre esse assunto, elas não são de ordem política. Porque política, cara, quando você discute política, você está falando de relacionamento, de acordo, né, de quem que são dos movimentos políticos que o cara faz para montar uma articulação, para ter uma direção e tal. Eu estou discutindo isso, eu nunca discuti isso, eu não tenho condição de discutir isso. A minha discussão é por que é que você tem que assistir e receber todas as informações sobre o cenário e as coisas que estão sendo feitas através de uma mídia que não tem o contraponto. Cara, você precisa pensar nisso. Você precisa prestar atenção nisso. Isso não pode acontecer. Isso é errado. Até no aspecto moral jornalístico, isso é errado. Né? Quando você tem por exemplo, na Jovem Pan, que o pessoal fala, a Jovem Pan é de direita. Sim, me parece que a Jovem Pan é mais à direita mesmo. Só que na Jovem Pan de direita, todo o programa tem um esquerdista para bater no Bolsonaro e defender o que ele acredita, irmão. Para contrapor os caras. Na Globo tem? Na Globo News tem? Nas editorias jornalísticas, você tem contraponto? Como é que pode? Como é que você pode achar razoável? E aí eu estou falando da minha profissão, tá? Estou falando da minha profissão e eu posso falar. Como é que você pode achar razoável que num debate tão sério, num país dividido, as emissoras e os principais veículos de comunicação tenham só pessoas que defendam um dos lados? E que não tem nenhuma pessoa sentada do lado para ficar contradizendo ela e dizendo que não. A CNN fez isso, botou lá um de direita e um de esquerda para discutir, a Jovem Pan fez isso e tal. Quem é a pessoa que defende eventualmente ou que contrapõe em relação ao governo atual na Globo News? Ninguém. Como é que pode isso? Como é que você pode ter uma emissora inteira que pensa a mesma coisa e que diz para você sempre a mesma coisa no todo dia? Não tem muito sentido, né? Isso não é muito razoável para o debate. Quando você vai fazer um debate de qualquer assunto, você coloca as pessoas que pensam de um lado e as pessoas que pensam do outro para você gerar um debate. Não há debate. Há uma condenação. Isso aqui é errado e isso aqui é pior do que isso. E acabou.
Aí você ficou olhando e você fala, porra, peraí, mano. Isso aí não tá muito honesto, né? Quando uma falazinha desse tamanho aqui vira uma fala gigantesca e que o outro candidato falou coisas piores e que ninguém lembra e ninguém cita. Por quê? Porque eu estou informando isso a vocês, isso não é uma opinião. 90% dos jornalistas são de esquerda. As pessoas de humanas são de esquerdas, pela obviedade de que pessoas de humanas se preocupam mais com o social, etc. O que não significa que elas conhecem o caminho para se chegar a alguma coisa. Eu fui formado em humanas, tá? Então eu tinha tudo para, inclusive, ter caído na doutrina. Mas, graças a Deus, tive um pai que é economista e, portanto, entendi as coisas dentro de casa, como é que a banda toca. Né? Sou empresário desde os 19 anos, entendi mais ou menos como é que é o papo ali. Né? A prática é um pouco diferente do discurso bonito, né? Da pombinha da paz e tal. Mas esse ponto, cara, ele não é relevante. O relevante seria se eu fosse de uma emissora e ficasse aqui dizendo, olha, eu não acredito no socialismo, eu não acredito na esquerda, eu não acredito nas ideias políticas da esquerda, eu não acredito nas ideias econômicas da esquerda e tal, e não tivesse ninguém do meu lado para dizer, então, Rica, mas eu acredito por causa disso, disso, disso. Porque se eu sou uma emissora de televisão e eu não coloco o contraponto, cara, desculpa, eu estou manipulando você para um lado. Eu sou jornalista independente, eu posso até virar o Constantino aqui. Tudo bem, você só vai me seguir porque você sabe o que você está seguindo. Agora, a partir do momento que eu tenho uma emissora, que eu tenho um grupo de pessoas, né, que eu demonstro ali uma pluralidade, e hoje em dia a coisa mais ridícula é isso, as pessoas e as emissoras brigam por pluralidade. Que pluralidade é essa? Que você só tem pessoas para falar uma coisa. Por pior que seja, vamos supor que o Bolsonaro fosse o Hitler. Tem que ter um cara ali para dizer o contrário no meio do debate, porque senão não é um debate, é um massacre. E o que a gente está vendo o tempo inteiro é um massacre. E é isso que eu não concordo. Não é com você criticar ou não o Bolsonaro, com o Bolsonaro ser bom ou ruim. O que eu não concordo é não ter a opção das pessoas pensarem com os dois olhares. As pessoas estão diante de uma mídia que só permite a você olhar por um olhar. E isso é manipulação, isso é covardia e isso é orquestrado. Porque não tem outra explicação. A gente sempre teve nos debates, etc., por mais que a imprensa fosse de esquerda, você dava também a voz para os outros, né? Havia um debate, tinha uma pessoa mais à direita, uma mais à esquerda, não é que era Fernando Henrique, outro que era Lula e tal. Não, nós estamos vivendo um cenário que se você entrar nas principais, Folha, Globo, Estadão, Globo News, e o cara, você vai ver que não há o representante da discórdia do que eles pensam. Então não é mais uma questão de opinião, não é uma questão de eu te dou a informação e você forma a sua opinião, não. Eu te dou a informação enviesada e coloco em seguida um debate onde um lado será massacrado e o outro não terá defesa. Gente, isso não é razoável, isso é errado, jornalisticamente isso é errado. E isso está acontecendo na nossa cara o tempo inteiro. Então, a minha briga não é pelo Bolsonaro ou pelo Lula, não é essa a minha briga. A minha briga é contra a covardia. Quer ser honesto? Vamos ser honestos. Então tu vai lá, aponta todos os erros do Bolsonaro e também se lembre que, olha, mas o outro aqui também, puta que me pariu, hein? Porque só bater em um e fazer que não tá vendo o outro, ou então pegar as coisas de um, transformar nesse tamanho, quando o outro fez a mesma coisa e ninguém falou nada. Quando alguém de esquerda é acusado de assédio, todo mundo faz silêncio. Quando alguém de direita é acusado de assédio, o cara vira estuprador no mesmo dia. Cara, a gente tá vendo isso há 4 anos, 5 anos. Isso não é aceitável. E isso faz com que as pessoas sejam ainda mais propensas a votar no Bolsonaro. Porque se o Bolsonaro não tem os melhores aliados do mundo, e não tem mesmo, se o Bolsonaro não tem a melhor capacidade de dirigir um país, e não tem mesmo, se o Bolsonaro não tem uma boa posição para falar com as pessoas sobre as ideias dele, etc., e realmente não tem, por outro lado, o Bolsonaro tem os melhores inimigos do mundo, que são os inimigos das pessoas. As pessoas não gostam da imprensa, as pessoas não gostam da Globo, as pessoas não gostam das regalias da classe artística, as pessoas não gostam do PT, as pessoas não gostam do Lula, as pessoas não gostam desses caras. E aí quando você fica olhando, você fala assim, tá, então o Bolsonaro tem um monte de coisa ruim. Mas engraçado como essa galera que eu não gosto se incomoda com ele, né? E aí você gera o desejo de votar no Bolsonaro. Por quê? Pela competição. E isso, cara, além de ser covarde, é de uma burrice. Porque assim, vocês já elegeram o Bolsonaro uma vez. E quem elegeu foi essa galera. Tá? Vocês vão fazer de novo. Porque além de serem covardes no sentido jornalístico da coisa, vocês são burro. E burrice não tem cura, cara.